Então, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui muito felizes em recebê-los, muito animados em conhecê-los e felizes em entrar em contato com vocês nesse momento, por enquanto à distância, mas esperando que em breve a gente possa se encontrar presencialmente. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Cláudia e eu trabalho com as disciplinas de língua francesa, então muito provavelmente a gente vai se encontrar aí durante esse percurso que vocês vão passar aí pela universidade. E eu estou aqui também com as minhas colegas, os nossos colegas, professora Viviane. Oi, boa noite, bem-vindas, bem-vindos também. Faço coro aqui a Cláudia para receber vocês, é uma alegria. Seria bem legal se a gente pudesse ver vocês também. Então, quem quiser e puder abrir a câmera é mais bacana. Já é muito diferente, né? A experiência mediada por tela, mas se a gente consegue pelo menos se ver, né? Acho que fica mais bacana, assim. Obrigada, gente. Eu trabalho com literaturas de língua francesa, então, geralmente, aí mais a partir da segunda metade do curso, né, nós vamos nos encontrar com mais assiduidade, mas é muito bom conhecer vocês desde logo, né, e poder desejar que esse seja, de fato, o começo de um novo ano, né, de um ano mais leve, mais tranquilo, e que em breve a gente, de fato, possa estar juntos lá, tocando terror lá no Dom Pedro I. Nathalie? Ai, desculpe. Não, eu estou puxando, assim. Tudo bem. Não, é que eu estava tentando ver alguns rostos. Eu vi que o João entrou. Então, boa noite a todos e a todas. Parabéns por ter passado no vestibular e bem-vindo no curso de Letras Francês. E eu dou também aula de língua, geralmente a partir do língua 3 para cima. E então eu não sei se eu pegarei vocês como alunos, porque eu não vou demorar a me aposentar, mas veremos. E eu trabalho com... não sei se a gente fala já dos projetos de extensão e de pesquisa. Daqui a pouquinho a gente vai falar então, no slide. Ok. Então, talvez o João queira se apresentar agora. Podemos passar para o João. Todos estão me ouvindo? Tudo certo? Sim. Então tá bom. Então eu me chamo João Arthur, eu vou demorar para me aposentar, então vocês com certeza vão ter aula comigo. Eu dou aula de língua e de literatura, né? Sobretudo de poesia, mas eu gosto de tudo que se refere também à literatura, então com certeza a gente vai trabalhar junto, provavelmente presencialmente no ano que vem, tomara. E o que eu posso dizer mais? Se vocês não têm muita apreciação ou não conhecem muito literatura em geral, mas poesia especificamente, a gente vai tentar, enfim, resolver um pouco isso, tentar mostrar uma outra maneira de apreciar. Eu digo isso porque quando eu fui para o curso, quando eu comecei o curso de francês, eu já tinha uma ideia, eu queria saber um pouco mais, eu já tinha lido Voltaire, né? Tinha feito um pouco, conheci um pouco, mas no curso me deu uma visão assim maior, não só na parte do francês, mas nas outras matérias que a gente pode ter, a respeito desse tipo de humanismo, né, que a gente trabalha.
e que eu acho bacana, realmente numa época, né, que a gente está um pouco mais voltado, né, para todas essas coisas de agora em pandemia e tecnologia, né, é interessante você ter uma concorrência, né, artístico-ideológica um pouco com a nossa época, assim. Eu acho que a literatura possibilita isso, mas não só a literatura, a língua também, né? A língua francesa, vocês vão ver, vai abrir um mundo para vocês, né? Um mundo, aquilo que dá para a gente fazer no português, vocês podem fazer no francês. Então, é realmente um mundo de possibilidades, assim, a mais que vocês vão ter para a vida, né? E só por isso eu acho que já vale a pena já, né? Mas para mim abriu inclusive uma profissão, possibilidade de profissão, que a gente espera que sim, possa abrir para vocês também, né? Então é mais ou menos isso, né? E a gente vai estar nessa jornada juntos, hein? Ok, obrigada, João. E eu vou passar agora então para a professora Érica, que assim como vocês é caloura, está começando agora na universidade. Então, Érica, se quiser se apresentar. Sim, então boa noite. Eu também estou chegando, também estou conhecendo a UFPR agora, então acho que a gente vai descobrir algumas coisas juntos nesse início, né? A gente vai se encontrar nas aulas de língua francesa e, como o colega acabou de dizer, é uma língua que abre para a gente todo o mundão, né? Esse mundão que está aqui não é à toa. E além da língua francesa, eu gosto de trabalhar muito com uma perspectiva plurilingüe, então talvez a gente se encontre com outras viagens que vão nos levar também até a língua francesa. Então, eu desejo que vocês sejam muito bem-vindos e que vocês vão encontrando os caminhos de vocês dentro da universidade, que vai muito além do que assistir às aulas, né? Tem tantas possibilidades nesse universo que se abre. Então, eu espero que vocês estejam iniciando uma trajetória e uma experiência muito positiva para a vida de cada um. Sejam bem-vindos. Obrigada, Érica. O professor Walter, acho que ainda não chegou, se eu não me engano. Acho que ainda não, né? Ok. Ele está dando aula, né? Acho que daqui a pouquinho ele disse que viria, né? Junto com os alunos. Bom, a gente fez um pequeno apanhado, assim, de algumas informações que a gente queria, então, compartilhar com vocês, para apresentar um pouquinho do curso, alguns dos diferentes percursos que vocês podem escolher ao longo dessa caminhada. E como a professora Érica falou, não é só as aulas que formam o mundo acadêmico, mas há outras atividades que vocês vão descobrindo. Tem a pesquisa, tem a extensão, tem eventos, então tem todo um mundo aí pelo qual a gente vai transitando e que tudo isso junto vai constituindo, então, a caminhada de vocês dentro da universidade. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Compartilhou com vocês? Sim. Sim. Ok. Então, aqui a gente colocou nesse slide inicial de semana de recepção das calouras e dos calouros 2021, dos cursos de bacharelado em letras francês e também do curso de licenciatura em letras português e francês. Eu não sei se entre vocês tem alguém que é da licenciatura em português simples e que talvez tenha escolhido o francês como língua estrangeira. Ou do bacharelado também. Ou do bacharelado também. Uhum. Sim, então, tem eu. Ok. Então, todos bem-vindos aqui. Então, tem esses, né, que vão compartilhar conosco um pedacinho do caminho, né, que vão fazer conosco algumas disciplinas nos primeiros semestres. Então, sejam todos bem acolhidos e bem-vindos.
Então, aqui a gente colocou os docentes, então a gente já se apresentou, eu sou a Cláudia, a professora Érica, que se apresentou agora há pouco, o professor João Arthur. A gente também tem o professor José Carlos, que nesse momento está afastado porque ele está terminando o seu doutorado, então talvez vocês não tenham contato com ele nesse primeiro momento, né, mas ele também faz parte da equipe. A professora Nathalie, professora Viviane, e tem o professor Walter também, que está dando aula nesse momento e que talvez chegue daqui a pouquinho com os alunos. Então, esses são os docentes que trabalham especificamente na área de francês, né? Então, nas disciplinas de língua, de literatura francesa, enfim, né, de ensino de língua também. Aqui a gente colocou, então, algumas informações importantes aqui para a gente entender um pouquinho. Nessa primeira semana, alguns pontos importantes, a questão da prova de nivelamento. Talvez tenha alguns dentre vocês que já tenham estudado a língua, que já tenha tido contato, enfim, já fez algum curso. Vocês têm a possibilidade de fazer uma prova de nivelamento para que a gente possa ver em que nível de língua vocês podem entrar. Então, vocês não precisam começar da língua 1. Se vocês já estudaram o francês antes, vocês têm a possibilidade de fazer essa prova e fazer uma equivalência. Então, vocês não precisam cursar novamente a língua 1, né, tendo em vista que vocês já adquiriram, né, essa competência anteriormente. Para quem nunca estudou a língua, fiquem tranquilos, porque a gente vai começar realmente do zero. Então, vamos começar da língua 1, do nível básico. Então, para quem está começando agora, na língua 1 a gente vai dar início tranquilamente desde o início da língua. Mas para quem já tem algum conhecimento, há essa possibilidade. Para fazer essas provas de nivelamento, não sei se vocês já receberam alguma informação da coordenação, mas vai chegar até vocês um formulário para aqueles que desejam, então, fazer essa prova. Vocês preenchem esse formulário. As provas vão ser realizadas ainda nessa semana, na sexta-feira. Então, é uma prova escrita e oral, que vai ver, então, tanto a parte escrita quanto a parte oral, para que depois, então, a gente possa indicar para vocês qual é a melhor língua, qual é o melhor nível, para que vocês deem início, então, já dentro das línguas adequadas. Qualquer dúvida também vocês, né? Não sei se hoje de manhã foi falado, né? Mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato também direto com a coordenação de letras. A gente vai colocar, né? Mais adiante tem o endereço certinho para pedir o formulário. E conosco também. No final dos slides a gente vai colocar ali os nossos e-mails, então se vocês tiverem alguma dúvida, né, não hesitem em entrar em contato conosco. Eu sei que nesse começo é bastante informação, então se vocês estiverem perdidos em relação a isso, não hesitem em entrar em contato conosco. Vivi, em relação ao bacharelado e à licenciatura... Os cursos, né, vocês entram já... a Patrícia está perguntando aqui, as provas vão ser agendadas quando? As provas de nivelamento, a prova de nivelamento do francês, ela já tem data, vai ser na sexta-feira. Sexta-feira às 18h30. Vocês entram em cursos muito novos, né? O curso de letras, de uma forma geral, passou por uma reforma grande em 2020, 19 ali. O primeiro vestibular desses cursos novos aconteceu em 2020. Então, vocês...
acho que o exemplo mais evidente disso, no caso do francês, é a licenciatura em português e francês. Né? Quem entrou antes não tinha essa licenciatura nas duas línguas, tá? Era licenciatura só em francês. E o bacharelado, ele permaneceu como uma opção para quem né, já tinha interesse, né, mais por uma carreira de pesquisa, mais fora do ensino, né, fora da licenciatura. Então, o bacharelado permanece como opção e para quem quer fazer só a língua francesa. Né? O bacharelado, de uma maneira geral, a gente costuma, né, dividir assim, né, a licenciatura para quem quer, né, tem intenção de se formar como professor, o bacharelado para quem faz pesquisa. Mas essa divisão ela é um pouco artificial, porque, na verdade, quando a gente faz licenciatura, a gente também faz pesquisa, né? Também pode trabalhar com pesquisa e se dedicar a isso. E, da mesma maneira, quem faz bacharelado tem um campo também muito vasto que inclui dar aulas de língua, por que não? E o bacharelado, ele permite, né, mas aí pensando assim, quem escolheu o bacharelado porque não tinha interesse, né, nas disciplinas pedagógicas, não tinha essa, né, pelo menos a priori, a ideia de ser professor de língua. Então, o que a gente imagina é uma formação que possibilite tanto a pesquisa científica, quanto um começo ali de trabalho com tradução, né? Mas pensando em áreas, vou chamar aqui de técnicas por falta de palavra melhor, enquanto que a licenciatura encaminha, né, forma de uma maneira mais eficiente para a carreira pedagógica. E aí a gente tem, né, esse que é o tripé de que a gente ouve tanto falar, né, entre ensino, pesquisa e extensão, que ancora todo o trabalho da universidade, né, o que a gente tem aqui nas aulas, né, esse aprendizado mais teórico, mas também prático, claro, ligado ao ensino, a possibilidade de fazer pesquisa, de aprofundar os estudos, né, verticalizar o olhar numa determinada área, e a extensão, que é esse braço mais externo, né, da universidade, é aquele que vai para a comunidade, quando você coloca, então, o conhecimento teórico, metodológico aprendido no curso a serviço da comunidade, né? Então, esse é o nosso tripé. E aqui a gente colocou alguns dos projetos e programas de extensão dos quais vocês podem participar, né? Podem conhecer aí um pouquinho, talvez você já tenha ouvido falar de alguns deles. O primeiro que a gente colocou ali é o CELIM, que é o Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR, e que está diretamente ligado ao curso de letras e aos departamentos que fazem parte do curso de letras, dos cursos de letras. Então, o CELIM, ele entra dentro dessa ideia de projeto de extensão, porque ele vai acolher também essa comunidade extra-universitária, né? Então, pessoas que não fazem parte da comunidade acadêmica, que não são estudantes, podem se matricular nos cursos de língua do CELIM. E os professores que dão aula no CELIM, eles são acadêmicos do curso de letras, ou já foram acadêmicos dos cursos de letras. Então, o CELIM é um projeto do qual vocês podem participar, vocês podem fazer um estágio. Para começar a dar aula é um pouquinho mais para frente, ali a partir do 3º ano, mas antes disso, se vocês tiverem interesse, vocês já podem ir fazendo estágio de observação, para ir conhecendo como funciona,
para ir tendo uma ideia ali da metodologia, de como os professores trabalham, já vão se preparando. Então, o Selim também é uma experiência bem bacana para conhecer um pouco essa parte do ensino de língua mesmo, né? Da metodologia, desse trabalho de preparar a aula, de organizar o material. Então, tudo isso a gente faz ali no Selim. A gente também tem o licenciar. Se a Nathalie quiser falar um pouquinho sobre o licenciar. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá, eu coloquei aqui. Então, o Licenciar é um projeto de extensão que existe, acho que faz uns 22 anos, no francês. E como o Selim, ele oferece para quem tiver interesse uma oportunidade para aprender a dar aula com orientação. Daí eu tenho vários bolsistas que fazem durante um ano, podem repetir o segundo ano, eles preparam a aula e eles dão aula, só que em vez de ser no Selim, eles dão aula em colégios municipais. E atualmente, bom, desde o começo da pandemia, a gente deixou esse projeto em stand-by porque a gente não tinha acesso às escolas. Então, vamos esperar a volta às aulas presenciais para poder voltar com o nosso projeto. Então, acho que é isso que eu tenho a dizer sobre o licenciar. O Francês Sem Fronteiras é também um projeto de ensino. Esse é mais voltado para a comunidade acadêmica. Então, são acadêmicos que desejam fazer um intercâmbio, que querem estudar fora. E, então, há esse projeto que não é da universidade, mas é um projeto nacional. Então, há várias universidades que participam desse projeto amplo, né, que é o Idiomas Sem Fronteiras. E aí, dentro desse projeto amplo Idiomas Sem Fronteiras, a gente tem o Francês Sem Fronteiras, que é coordenado pelo professor José Carlos. Então, justamente nesse momento, ele está afastado, então a gente está sem... Não abrimos nenhuma turma para o Francês Sem Fronteiras, mas o projeto existe na universidade, então pode ser que a gente volte a oferecer, a abrir turmas dentro desse projeto. O projeto de tradução do NEAB, talvez a Nathalie possa falar. Então, esse é um projeto, ao mesmo tempo, um projeto de extensão e um projeto de pesquisa para mim. E atualmente estou com 3 orientandos e o objetivo é que cada um traduza um livro, de preferência durante o ano. E então, na realidade, é uma preparação para a profissão de tradutor, uma preparação prática e teórica também, mas essencialmente prática, porque eu acompanho quinzenalmente o trabalho de tradução dos meus orientandos e a gente discute a tradução e é isso. E o nosso objetivo, na realidade, é traduzir, o nosso foco é traduzir obras escritas por autores africanos francófonos, traduzir para o português. E é um projeto que existe há mais de 10 anos e a gente sempre tenta, na medida possível, publicar os livros, que são as traduções. Também esse trabalho essa experiência de tradução, ela já deu lugar a vários trabalhos de conclusão de curso. Tem alguns alunos que optam por, depois dessa experiência, fazer o seu trabalho de conclusão de curso sobre a experiência deles. E também, às vezes, eles apresentam o trabalho em congressos e tal. Acho que é isso. A gente traduz assim, os assuntos são livros de história ou livros
de literatura ou de filosofia. Atualmente a gente traduz um de teoria filosófica africana, um de história e o outro que a gente vai começar agora vai ser também de história. Uhum. Então é isso. Ok, obrigada, Nathalie. Viviane, quer falar um pouquinho do Literamundo? Eu quero, sim. Deixa eu só aproveitar, eu não sei, acho que você está sem acesso ao chat que você está compartilhando. A Laura perguntou se estudante do bacharelado em francês pode fazer estágio no Selim. Pode sim, Laura. Pode, né? Pode, não há nada que impeça um estudante do bacharelado de fazer o estágio no Selim. É claro que o aluno que faz a licenciatura, ele vai cursando algumas disciplinas que ajudam, que vão prepará-lo para fazer esse estágio. Mas nada impede que o aluno do bacharelado escolha também algumas dessas disciplinas, como disciplina optativa, e faça o estágio no Selim. Então, é possível sim. Não há nada que impeça que o aluno do bacharelado faça o estágio. E a Patrícia perguntou do Maghreb, eu vou falar agora. Uhum. O Literamundo, Literatura Mundo em francês, é um projeto novo em si, mas ele continua os projetos que eu e a Cláudia a gente vem desenvolvendo desde 2016, né, que pensam a questão da literatura contemporânea e também da literatura dentro das aulas de língua, né? Qual é o lugar da literatura nas aulas de língua estrangeira e, especificamente, nas aulas de língua francesa. E o Literamundo, ele, então, continua projetos que já existiam e pensando nessa literatura mundo, né? A partir da língua francesa, então é uma literatura escrita em francês, mas é a literatura de vários lugares, né? Não que aí a gente foi uma opção ideológica, talvez, né? Mas é uma opção mais teórica de chamar de literatura mundo, né? Pensando que não é necessariamente uma literatura francófona. Tá? Isso a gente vai ver com bastante vagar, são discussões mais amplas para ver ao longo do curso. Mas dentro do Literamundo, daqui a pouco a gente vai mostrar os projetos que estão sendo, né, os cursos que estão sendo desenvolvidos, e o próximo curso, né, que vocês vão poder assistir, inclusive, participar, é o curso de literatura do Maghreb. Então, essa é a ideia, né, de pensar essa literatura de várias partes do mundo, mas uma literatura que se dá a ler em língua francesa. É bom dizer que começa esse sábado, né? Começa esse sábado. É que tem o cartazinho depois. Tá. É por isso que eu... A gente já vai mostrar mais ali do Literamundo. E o a último Marie perguntou projeto... se quem faz licenciatura em português, mas faz língua complementar francês, pode fazer o estágio no Selim. Pode sim. Enfim, é que você já tem que ter um nível de língua, né? Mas se você tiver o nível de língua, já tem ali, né, já frequentou algumas disciplinas de língua e já atingiu um nível que já é suficiente para que você faça o estágio no Selim, pode sim. Então, não é pelo fato de ser do português que você não possa trabalhar com francês, pode sim. Mas dentro do português você também vai ter a possibilidade de fazer o estágio no PLE, que também é né, o português como língua estrangeira, também é uma porta para quem está no português. E, inclusive, esse último projeto que a gente vai mostrar, né, falar agora, é mais voltado para o português, justamente. Ele é o projeto PDMIH, Português Brasileiro para a Migração Humanitária. Então, ele não é específico, né, da área de francês, mas vocês todos podem participar, inclusive não tem nenhum pré-requisito. Então, desde, né, calouros, não tem nível, qualquer aluno pode se inscrever para participar. O objetivo
desse programa, né? Então, é ensinar o português brasileiro para esse público de refugiados, né, de imigrantes que têm a situação de refúgio, de imigração forçada, que estão aqui no Brasil, na região de Curitiba e região metropolitana. E é um projeto muito bonito, tenho certeza que se vocês né, vierem um dia para conhecer, vão se encantar com o projeto. As aulas acontecem aos sábados à tarde. Nesse momento, as aulas estão suspensas, então a gente ainda não voltou com as aulas do PBMIH, mas já deixo aqui o convite para que vocês conheçam esse projeto, né, e possam participar dele assim que as aulas retornarem. Durante ainda essa semana, haverá um momento específico sobre o PBMIH, a professora Maria Cristina, que é a atual coordenadora, virá falar do projeto para vocês, então vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, mas a gente quis colocar aqui já para vocês sentirem, né, um pouquinho dessa diversidade de programas e de projetos dos quais vocês podem participar. Acho que amanhã é a apresentação do PBMIH. Eu acho que é isso. Eu não estava na dúvida se amanhã ou era quarta, mas acho que já é amanhã. Acho que amanhã sim. à noite vocês já vão ouvir um pouquinho mais sobre esse projeto PBMIH, enfim, como que ele funciona, né? Vocês podem participar já desde o primeiro ano, porque vocês vão dar aula em grupos. Então, vocês não vão dar aula sozinhos, vocês vão preparar as aulas em grupos, então por isso que desde o primeiro ano vocês já podem começar a fazer parte de alguma equipe e já começar a se inserir ali no trabalho. Alguns eventos também que a gente realiza na área e dos quais vocês podem participar. O primeiro que a gente colocou é um que vai acontecer na próxima semana. Na próxima segunda, terça e quarta, a gente tem um congresso internacional sobre o plurilinguismo, ensino de línguas e políticas linguísticas, Plu em Pli. Então, inclusive, para quem está matriculado nas disciplinas de língua 1, a gente nem vai ter aula nesses dias, a gente vai transferir as nossas aulas para esse evento. Vai ser um evento totalmente online, organizado por alguns professores aqui da área de francês, mas de outras áreas também. Então, ele é plurilingue, vai ter italiano, vai ter espanhol, vai ter várias línguas estarão presentes aí nesse nosso congresso. A conferência de abertura será com o professor Philippe Blanchet, que é professor na França, na Universidade de Rennes. Então, já é uma oportunidade para vocês ouvirem o francês, entrarem já em contato com a língua francesa. Ele vai falar em francês, mas os slides vão estar em português. Então, aí já ajuda. Então, já dá para assistir essa palestra. Mas, além dessa palestra de abertura, o evento também tem mini-cursos, tem comunicações orais, tem várias coisas acontecendo. A gente vai falar depois também um pouquinho com mais detalhes sobre o Plu em Pli, justamente porque a gente vai transferir as nossas atividades para esse evento. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês como se inscrever, né, como entrar no site, tudo direitinho. O congresso ali, o site. Obrigada. Acabei de colocar. A gente também tem a Semana da Expressão Francesa. Então, a CEF, Semana da Expressão Francesa, que já está indo para a sua 5ª edição. Esse é bem específico do francês, então é uma semana na qual a gente tem vários convidados que falam sobre diferentes aspectos da língua, das literaturas, da expressão francesa, sobre tradução, enfim. Uma semana inteira dedicada a pensar, refletir um pouquinho sobre a língua francesa e as suas múltiplas representações. Esse ano a gente ainda não realizou a Semana da Expressão Francesa,
Acho com que vai essa ficar para o ano que alteração, vem, né? acho que com essa alteração de calendário, né? A gente começando o ano letivo agora, e o semestre acabou ficando curtinho também. Ela vai ficar provavelmente, né, para o ano que vem. Ano que vem. Mas a próxima é a quinta, né? Quem sabe a gente consegue fazer presencial, né? Uhum. Ou híbrida. As primeiras foram presenciais e a última, que foi no ano passado, a gente fez online. Então, o que foi interessante de fazer online é que, assim, o público que assistiu foi o Brasil inteiro. Tinha aluno de letras do Brasil inteiro assistindo, então isso foi bacana. Então, talvez a gente possa pensar numa forma meio híbrida, né? Que tenha, assim, um pouco presencial para quem está em Curitiba, mas que a gente possa abrir também para quem está fora de Curitiba assistir também. O outro evento é a Semana de Letras da UFPR, e essa vai ser daqui uns dias já, vai ser no mês de novembro. De 8 a 12. Eu coloquei ali só o link para os vídeos da Semana da Expressão Francesa do ano passado. Ah, legal. Eu peguei aqui justamente o que conta com relatos de experiência de alunos e egressos dos cursos de letras francês, mas aí, a partir desse link, vocês vão encontrar os outros, né, das outras apresentações. Uhum. A Semana de Letras aí não é só para os alunos do francês, mas para todos os alunos dos cursos de letras. Vai ser do dia 8 ao dia 12 de novembro, e durante essa semana, todas as atividades letivas, elas são transferidas para a Semana de Letras. Então, vocês não vão ter as aulas, né? Vocês vão assistir a essas atividades propostas durante a semana. Durante essa semana também tem minicursos, tem apresentações de trabalhos. Então, os alunos dos cursos de letras apresentam aquilo que eles estão fazendo. Então, aqueles projetos ali que a gente mostrou anteriormente, né? É um momento em que os alunos podem apresentar os trabalhos que eles estão desenvolvendo nesses projetos, tanto de pesquisa como de extensão. É um momento em que os alunos vão compartilhar tudo aquilo que eles estão fazendo nesses vários projetos da universidade, oferecidos, enfim, que são... É um momento, então, de uma troca, de uma conversa, para a gente saber também o que os outros cursos, os outros colegas, as outras áreas estão realizando. A Nathalie lembrou que tem a CIEP, que é a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, que também vai estar no calendário de vocês, finalzinho de novembro. Acho que 22 a 26, se eu não... 22 a 26 de novembro. Mas aí não vai ter suspensão de aula, né? Muito provavelmente o que vai acontecer é a gente, né, pensar em atividades que dê para conciliar com, né, com a participação, com poder assistir às atividades da CIEP. E as sessões de cinema francês, a gente fez no ano passado a nossa tela quente, a gente chamou de tela quente, então toda semana a gente se encontrava para discutir um filme. No ano passado, a gente teve a possibilidade de ter acesso gratuitamente aos filmes francês do Festival Varilux, eles ficaram disponíveis gratuitamente. Então, toda semana a gente escolhia um, assistíamos durante a semana, e na segunda-feira a gente se encontrava para conversar sobre o filme. Então, foram vários encontros que a gente conseguiu fazer para conversar, discutir um pouquinho sobre o cinema francês. E era sempre às segundas, por isso que acabou ganhando esse nome Tela quente. Já clássico, tela quente. A ideia é que a gente consiga, né, promover para além das questões de língua, de literatura, também
outras atividades, né, que toquem as diversas culturas de língua francesa. O festival, a Patrícia está falando que assistiu o Festival Varilux várias vezes, e é ótimo mesmo, né? A Nathalie faz uma super agenda de filmes quando chega a época do Varilux. É uma super oportunidade. Isso aí. E a Terramonda. Então, Vivi, quer fazer o convite para esse próximo sábado? Com certeza. Só apresentando, então, tem o cartaz da primeira edição, né? Então, o primeiro curso do Literamonde tratou das literaturas antilhanas de língua francesa, e aí sempre trabalhando com livros, romances já traduzidos. A ideia realmente é divulgar, é difundir as obras, então não é um grupo assim de especialistas, né? A ideia é justamente abrir para mais gente, né? Dar a ver essa literatura de tantos lugares diferentes que tem o francês como língua, né? Como uma das suas línguas. Então, o primeiro foi dedicado às Antilhas, e nós lemos a Eotitubá, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé, as Cartas a uma Negra, da Françoise Egat, O País em Chapéu, do Danila Ferrier, e Senhores do Orvalho, do Jacques Roumain. Então, foi muito bacana o curso, foi uma descoberta poder fazer esse curso de forma híbrida, como a Cláudia falou, da Semana de Expressão Francesa, da CEF, o fazer de forma remota possibilitou, então, muita gente de vários lugares. No caso da CEF, a gente teve participação internacional, né, que seria muito difícil de conseguir, né, numa situação presencial. E para o Literamonde também. Então, gente de vários lugares do país que veio para trocar impressões mesmo, né, de leitura. Bom, e aí o convite para essa segunda edição do curso, que vai tratar das literaturas do Maghreb. Então, essa segunda edição, a gente vai ler, começa sábado, agora, dia 25, às 3 da tarde. É sempre no sábado, que é o dia mais livre, mais possível para quem trabalha de dia e estuda à noite. Então, é um curso pensado também, estruturalmente, ele é pensado para atender alunos que optaram por estudar à noite, né? Então, o nosso primeiro encontro vai tratar do livro Partir, né, o romance Partir, do Tahar Ben-Jaloun. Depois nós temos, em outubro, Um País para Morrer, do Abdellah Tayyab. As Verdadeiras Riquezas, da Kauter Hadimi, em novembro. E No Jardim do Ogro, da Leila Slimani, em dezembro. Sendo um projeto de extensão, então, ele tem por princípio, né, abrir para a comunidade externa, não é um curso para especialistas, e ele é promovido, realizado, pensado pelos estudantes. Então, nós temos aí os mediadores, vocês depois podem ver, né, no Instagram do Literamonde, todos os nomes, todos os nossos estudantes que vão fazer essa mediação de leitura, tá? Não é preciso, portanto, ler o livro antes, não é preciso ter conhecimento da língua francesa. Claro, se a pessoa quer ler o livro antes e entrar mais na discussão, óbvio, é super possível, mas não é uma condição para participar, né? E não precisa ter conhecimento prévio de língua, tá? E ainda dá para fazer inscrição. Então, eu vou pegar aqui o link e coloco aqui daqui a pouco, caso vocês queiram se inscrever. Acho que era isso. Ok. Obrigada, Vivi.
E realmente, assim, são os alunos que fazem a mediação, foram os alunos que fizeram os cartazinhos, então é todo um trabalho realizado pelos alunos, a gente orienta, a gente faz encontros, mas quem está colocando a mão na massa ali são os alunos. E além do Liter Ramon, dentro do Liter Ramon, a gente tem aí um projeto, um subprojeto que é o Schwagoncourt de Brésil. A gente já participou no ano passado, então esse é o nosso segundo ano, a gente está no Schwagoncourt Brasil 2021. Esse é um convite que a gente recebeu da Embaixada da França no Brasil. Então, são algumas universidades federais que participam desse projeto. O Goncourt, ele é um prêmio literário muito prestigioso na França, né? Todo ano tem essa escolha dessa obra e que é muito esperada, muito aguardada, né? Sempre é um prêmio de bastante prestígio. E o Schwagoncourt parte um pouco desse princípio, a gente vai ser os jurados, a gente vai ler algumas obras e a gente vai escolher a nossa obra preferida. Assim como os jurados franceses, né, escolhem a obra preferida, os alunos dos cursos de letras das universidades federais brasileiras participam também, então a gente faz a leitura, são sempre 4 obras, que são as 4 obras finalistas do Prêmio Goncourt. Então a gente faz a leitura dessas obras e no final a gente escolhe, tem ali alguns critérios de análise, e no final a gente escolhe a obra preferida do grupo. Essa obra preferida do grupo, depois a gente vai ter um encontro com as outras universidades participantes, um representante da UFPR vai encontrar com os representantes das outras universidades, todos esses estudantes, então, vão conversar e ver qual foi a obra escolhida em cada uma das universidades para finalmente fazer ali a votação e escolher a obra preferida do Brasil, né? A obra que vai representar o Brasil. Então, esse Schwagoncourt, esse projeto, ele já existe em outros países também, em vários países, tem o Schwagoncourt da Itália, da Polônia, da Espanha, e agora a gente, então, tem o Schwagoncourt de Brasil. O Schwagoncourt do Brasil, as obras são obras super recentes, são obras bem contemporâneas, são obras que acabaram de ser publicadas, e elas ainda não têm tradução para o português. Então, a gente faz a leitura em francês. Então, esse aqui, a gente já, né, para os alunos que já estão um pouquinho mais avançados no curso, que já estão num nível um pouco mais avançado, que já conseguem ler as obras no original, porque elas ainda não estão traduzidas para o português. Mas é um projeto muito bacana também, e já deixamos, então, o convite para que vocês participem ou que já pensem futuramente também em participar. Acho que era isso do Goncourt. Eu coloquei ali o link da premiação do ano passado, não da premiação, né, mas da decisão e da entrevista que os participantes do Schwagoncourt de Brasil fizeram com o vencedor do ano anterior, o David Diop. Isso, e aí a gente tem a representante da UFPR, que foi a nossa aluna Gabriela. Pesquisa. Não sei se você quer falar um pouquinho da pesquisa, Vivi ou Nathalie. Posso começar e aí a gente vai fazendo. A gente, vocês têm a possibilidade, então, de fazer pesquisa já desde a iniciação científica, o que é muito interessante para
entrar mesmo, né, para começar a tatear o que é esse negócio de fazer pesquisa em letras, porque acho que nem sempre é muito evidente, né, o que significa fazer pesquisa em letras. Acho que a nossa noção de ciência, a noção que a gente vai aprendendo, né, ao longo aí dos anos de ensino médio, sobre o que é fazer pesquisa científica, está muito ligado com os testes de laboratório lá nas aulas de química, né? Você pegar um reagente, misturar com não sei o quê, e aí né, é mais visível o que é ciência. A título de anedota, eu me lembro quando eu fui para... quando eu entrei na universidade, fui fazer lá minha matrícula e tal, e a minha irmã me acompanhou, e minha irmã é engenheira florestal. E aí as pessoas falavam para a gente assim, não, porque dá para fazer pesquisa em letras, porque você pode estudar literatura. E a minha irmã olhava para aquilo e falava assim, nossa, mas que estranho, que diferente. Como assim fazer pesquisa em letras? Porque ela estava muito acostumada com uma área bem voltada para genética, né? Então tinha lá reagente, não sei o quê, e aí você pega a semente, aí tem grupo controle. Como é que você faz isso com letras, né? A iniciação científica ela permite esse olhar, né? A começar a olhar para a matéria língua, linguagem, seja na linguística, né? Seja na linguística aplicada, pensando no ensino de língua, seja a língua trabalhada, né? A linguagem trabalhada como discurso literário, né? Seja a tradução. Então, assim, são muitas potencialidades, né? São muitas possibilidades dentro do campo de letras para se fazer pesquisa. A iniciação científica, ela funciona formidavelmente nesse sentido, né? De começar a entender, então, como é que se faz esses experimentos, né? Você deixa de lado a pipeta lá das aulas de química para pensar como é que faz pesquisa bibliográfica, né? Ou de questionário, ou aplicada, enfim, são muitas possibilidades. E a iniciação científica dá para fazer já a partir do segundo semestre. Já é possível entrar em um grupo de pesquisa, muitas vezes, né, entra ali como grupo de estudo para ler junto e começar a delimitar assim o que é o objeto que eu gostaria de estudar mais profundamente. Como é que eu afunilo isso? Como é que eu determino aí o que vai ser meu objeto de estudo? Então, isso para a iniciação científica. Uhum. E eu vi, acho que vocês não estavam me vendo, né? Acho que quando eu compartilhei a tela, não sei o que aconteceu, que desligou a minha câmera. Agora vocês estão me vendo? Sim. Ah, que bom. Desculpem, eu não vi que eu tinha desaparecido daqui. Aí, bom, na sequência da iniciação científica, a gente colocou ali o mestrado. Eu sei que vocês estão ainda começando a graduação, ainda está longe do mestrado, mas ó, já vão construindo um caminho, né? Então é bom saber que há essa possibilidade de fazer o mestrado. A gente tem na UFPR o duplo diploma com as universidades de Lyon e de Grenoble. Com a Universidade de Lyon é mais voltado para a área de literatura, com a Universidade de Grenoble é mais voltado para o ensino de línguas. O mestrado do duplo diploma, ele funciona... vocês têm no final do mestrado dois diplomas, um diploma que é válido tanto no Brasil quanto na França. Então, ele realmente é válido nos dois países, e o percurso ele é feito uma parte no Brasil e uma parte na França. Então, o primeiro ano é feito no Brasil, o segundo ano na França, ou o contrário. Mas, enfim, né, uma parte é feita lá e uma parte é feita aqui. Então, há esse caminho, né, que vocês podem já ir construindo ali, começando com a iniciação científica, encaminhando para o mestrado, há essa possibilidade e indo até, talvez, ao doutorado, né.
Então, a gente tem na UFPR também o curso de pós-graduação com o mestrado e o doutorado. E aqui a gente colocou as fotinhos ali, um pouquinho ali da Universidade de Grenoble, e ali na outra foto, um pouquinho do centro de Lyon, do centro da cidade de Lyon. Então, vamos falar um pouquinho das áreas de atuação, né? Então, para que serve? O que a gente vai fazer com esse curso de letras? Em que áreas a gente pode atuar? Uma das primeiras áreas é a área do ensino, né? O ensino do francês como língua estrangeira. E que é bastante interessante, a gente tem uma demanda bem grande em Curitiba para professores de língua de francês, língua estrangeira. Os professores, os alunos se formam e já conseguem achar um emprego, sempre tem demanda, sempre estão precisando de professor, inclusive outras cidades entram em contato com a gente pedindo, perguntando por professores, porque há uma demanda, há uma falta de bons professores de francês. Então, é uma área bem importante, é uma área que quem se dedica, quem pode construir um caminho bem interessante aí nessa área, né? Fazendo os estágios, se preparando, sempre tem oportunidade de trabalho na área do ensino. Mas não só, né? A parte mais prática, a parte de pesquisa também, né? A parte de pesquisa em literatura, em língua francesa, em tradução, em ensino de francês língua estrangeira. Então, uma área que vai direcionando para pesquisa, para o mestrado. Né? A crítica, eu não lembro o que era a crítica que a gente tinha colocado. Na verdade, essas três possibilidades, né? A gente não tem um curso que prepara especificamente, não é um curso de formação de críticos literários. Os cursos de francês não formam tradutores, assim como não vai sair no diploma escrito tradutor, né? No diploma sai lá bacharel em letras francês, ou licenciado em letras português em francês, ou licenciado em letras português, mas são campos possíveis. Tá? Nós não temos, nos cursos noturnos, nós não temos uma carga de disciplinas obrigatórias de tradução, mas vocês podem fazer disciplinas para quem, né, já se interessa, já tem um apreço maior pela área de tradução, pode fazer as disciplinas no matutino, né, que aí sim vocês têm lá uma grade maior de oferta de disciplinas, vocês podem fazer como optativas, caso queiram ver especificidades aí dos estudos de tradução, né? Mas são campos possíveis, né? Trabalhar com revisão, trabalhar com tradução, fazer crítica literária, os projetos de difusão de língua francesa. Eu até, né, na hora que a gente estava montando, pensamos no símbolo da AUF, da Agence Universitaire de la Francophonie, tem um tanto de fomento, né, para projetos diversos, então, tanto para ir, né, para fora, para implementar coisas no Brasil ou, né, em outros países que façam a difusão da língua, das culturas, das literaturas de língua francesa. Então, são algumas das possibilidades que nós imaginamos aí como campo de trabalho, né, para os egressos. Está fechado o teu microfone. Está fechado. Eu lembrei agora também da Natália, que veio no ano passado, participou da Semana da Expressão Francesa, que foi aluna do curso de Letras Francês e trabalha atualmente na ONU. Então, ela veio no ano passado contar um pouco dessa experiência. Então, também
né, uma porta também que se abre aí a partir do curso de letras, né? Ela é aluna do curso de letras e foi trilhando esse caminho e hoje, atualmente, ela trabalha na ONU. Tem egresso que vai trabalhar na Air France, por exemplo, né? Então você tem umas possibilidades que não, isso aqui não esgota, né? A gente coloca como o que a gente vê mais nitidamente no horizonte. A Nathalie já respondeu aqui que a Laura perguntou em que semestre pode começar as optativas de tradução. Já pode começar. Você pode solicitar, elas vão estar no contraturno, né? Mas, enfim, se você tem disponibilidade para fazer disciplinas de manhã, né, pode solicitar as de tradução como optativas. Nós temos também na grade do francês algumas específicas de tradução francês-português, né? Mas aí são específicas. Alguns endereços institucionais, aqui alguns departamentos, enfim, que fazem parte da universidade, né, do que vocês vão entrar em contato em algum momento, então é interessante já ir entrando ali, conhecendo um pouquinho desses diversos departamentos. O primeiro, então, é o DELEM, que é o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, e ao qual, né, nós estamos atrelados. Então, dentro desse departamento, a gente tem as áreas de francês, de italiano, de espanhol, de inglês, enfim, algumas línguas estrangeiras estão aqui nesse departamento. O DELIM, que tem o português, a linguística, então mais voltado para o português, para as letras vernáculas, né, para o português, para a literatura, para a teoria literária. Então, vocês também terão aulas com professores desse departamento. O DEPAC, que é o Departamento de Polonês, Alemão e Clássicas, né? Então, as aulas de latim, de grego, né? São professores desse departamento. O site da coordenação do curso de letras, da CLET, né? Também talvez você já tenha entrado lá, mas é um site bem interessante para a gente entrar e consultar, ver ali o que está, quais são as novidades, o que está sendo publicado. Eu coloquei o portal do aluno, eu estou em outra chave. Não tem mais, gente. Não tem mais, né? É o SIGA. Tudo SIGA. É SIGA. Agora é SIGA, verdade. Agora é SIGA. Então, agora o SIGA é o sistema que a gente, enfim, que entrou no lugar do portal do aluno, né? Ele veio substituir o portal do aluno. Então, ele também é meio recente para a gente também. E é ali que vocês vão consultar todas as disciplinas, em quais disciplinas vocês estão matriculados, as notas, tudo vai aparecendo ali nesse sistema para vocês, no SIGA. O site do CELIM e o site do Francês Sem Fronteiras, né, que é esse projeto, então, do MEC, que tem ali vários idiomas, inclusive o francês. E os nossos contatos, a gente colocou aqui, então, os nossos e-mails. Caso vocês queiram entrar em contato, precisem entrar em contato, tenham alguma dúvida em relação aos testes de nivelamento, então vocês têm aí também os nossos contatos. O Walter chegou com o pessoal, com os veteranos, as veteranas aqui dando um oi. Eu vou parar o compartilhamento. Não sei se parou de compartilhar. Parou, né? Ok. Ok, muito bem. Walter, quer
dar uma palavrinha para o pessoal. Deixa eu me achar aqui, estou me achando, acho que me achei. Então, boa noite a todos e todas e todes. Vocês já estão meio cansados nessa apresentação, suponho, mas é uma apresentação muito importante, que certamente a professora Cláudia aí está conduzindo, professora Viviane, professor João, professora Nathalie, professora Érica, que está conosco também, nossa professora substituta. Eu me chamo Walter e sou professor de dramaturgia associado à área de francês, como a professora Cláudia mencionou. E tive a ideia estava lá na disciplina de literatura de expressão francesa, com alguns estudantes que já têm uma experiência, são, digamos, veteranos, e falei, quem sabe a gente não vai lá na recepção dos calouros para dar as boas-vindas, desejar uma boa chegança, digamos assim, para vocês na universidade, e aproveitar a presença desses colegas veteranos para que eles comentem um pouquinho, brevemente, naturalmente ninguém vai contar a sua vida aqui, das suas origens aos dias de hoje, mas para dar um pouquinho para vocês a ideia da dinâmica, das possibilidades da universidade junto à iniciação científica, projetos aos quais você pode se associar, um pouco a experiência que acaba se tendo, às vezes frustrada, às vezes muito bem sucedida, às vezes passível sempre de avaliação, enfim. Então, ouvi um pouquinho isso, tendo em vista a misteriosa, fabulosa e, ao mesmo tempo, insólita situação que é essa de chegar numa instituição através da cibercultura, do ciberespaço, que é esse lugar que está permitindo que a gente tenha essa relação. Então, as professoras toparam, os estudantes também toparam, nós estávamos lá em 10, 9, e não imagino que todo mundo vá falar, mas, enfim, abri um pouco, então, espaço aí para o Edson, para a Tayla, para Lígia, não sei se eles já conseguiram chegar e entrar aí, e devolvo a palavra para a Cláudia, para que ela possa, então, fazer esse meio de campo. Sejam muito bem-vindos. No que diz respeito à dramaturgia, teatro francês, estou à disposição de vocês para qualquer interação, curiosidade, enfim, do que vocês queiram saber, ficarei muito contente de poder atendê-los. Era isso, Cláudia. Muito obrigada, Walter. Que bom que vocês vieram, nossos veteranos, dar as boas-vindas aos calouros. E acho ótimo se vocês quiserem compartilhar conosco um pouquinho da experiência de vocês. Eu só queria perguntar agora para a Thaís. Thaís, será que dava para parar a gravação? Porque eu não sei agora, os alunos não vão falar. A parte que a gente queria compartilhar, a gente já terminou.